Quando tu entrou no mercado de ações ou quando tu começou a estudar economia, quando é que tu entendeu que o pessoal tá complicando muito esse negócio? Eles estão passando uma informação muito complexa que não é. E como tu ainda não era conhecido, isso te revoltou a querer falar? Sim, sem dúvida. E isso fez com que eu não desanimasse, porque eu lembro que com 5 meses de canal, 4 ou 5 meses de canal, minha mulher até achou essa foto esses dias. Com 4 ou 5 meses de canal, eu tinha 84 inscritos, velho. Caralho. E eu já tinha uns 40 vídeos lançados. Então demorou muito pra engrenar. Só que eu tava tão... Pode parecer um puta papinho clichê, velho, mas tava tão certo do meu propósito enquanto educador e tão puto com a forma com que tava sendo ensinada, e eu sabia o quão rico era o background que eu tinha, que eu falei, eu vou ter que fazer essa porra até dar certo. Eu não sei quando vai dar certo, mas em algum momento vai dar certo, porque eu tenho conhecimento, já tô nessa porra faz 10 anos. Então eu entrei na faculdade de economia em 2006. Em 2018, que foi quando eu lancei o canal, eu já tinha 12 anos de mercado financeiro. Assim, que eu estudava finanças e que eu já era viciado em bolsa desde quando eu tinha visitado a bolsa. Então, cara, a hora que eu parei para pensar o que eu sabia e como eu poderia contribuir para o maior número de pessoas, investir melhor, eu falei, foda-se, eu não vou arredar pé disso daqui nem fudendo. Eu vou fazer até dar certo. Se não tivesse dado certo até hoje, eu estaria tentando fazer. Com 84 inscritos, foda-se. Quando é que tu ganhou a primeira grana com investimento? Quando é que tu viu que a tua grana rendeu? Qual foi a tua primeira operação? É que é sempre um conjunto, né, de operações, assim. Eu não tenho... Como eu sou muito diversificado, né, invisto em vários setores, em várias empresas, eu ainda não tive o gosto de dar uma grande tacada. Porque a grande tacada tá no empreendedorismo e não no investimento. Uhum. E essa é uma verdade filha da puta pra você falar pras pessoas, mas é a realidade. Então, o que enriquece é o trabalho. E aí você pode trabalhar para outras pessoas e não correr risco nenhum, só correr o risco de ser demitido. Ou você pode trabalhar para você e incorrer em um risco muito maior, só que se você ficar rico, você fica muito mais rico. Uhum. Então, a minha grande tacada, no caso, foi montar a Inside, que é a casa de análise lá que eu tenho com meus parça. Mas eu digo, quando é que tu entendeu que se eu comprar essas ações, esse dinheiro vai render? Isso tu já sacou quando tu estudou ou tu começou a investir? Porque tem aquele lance de... Quando tu investe no negócio é que tu entende que porra é aquela. Porque tem muita gente que fica olhando de fora, pensando, um dia eu vou investir, investir. Skin in the game, né? O primo velho, que ele deve ter falado skin in the game acho que ele 7 vezes. Acho que ele falou aqui, mas nos vídeos dele ele fala bastante. Mas aí, quando eu comprei o meu primeiro fundo de investimento lá do Alaska Black, que eu senti o meu dinheiro rendendo, entendeu? E aí eu entendi que porra era aquela. Porque até então era uma fantasia só na minha cabeça. Sim. Você tem que se expor de acordo com o teu perfil de risco, né? Também o Alaska, que você deu exemplo, é um fundo bem, bem agressivo, assim. Então, eu sempre tomei cuidado de mostrar os meus acertos, prefiro mostrar mais meus erros. Mas, pô, teve empresa que eu investi, tipo a VEG, que multiplicou por 3, a Klabin multiplicou por 2 o meu capital, mas não foi de todo o capital, né? Uhum. Você não sabe qual empresa que vai se dar muito bem. Pode vir um Covid e mudar todo o cenário. Então, é justamente porque você não sabe o que vai acontecer que você diversifica. E os grandes investidores do mundo são diversificados. Os caras sabem que eles não sabem tudo. Então, acho que o bom investidor é aquele que tem alguma dose de humildade e que entende como que as empresas que ele investe ganham dinheiro. Uhum. É basicamente isso, cara. Pra quem não faz a menor ideia do que é diversificar, o que é ter uma ação... Porque eu já tentei explicar pro Caio, eu não consegui explicar direito que porra era aquela. Uma ação é um pedaço de uma empresa que você negocia na Bolsa de Valores. Então, quando as empresas começam a ficar grandes e elas querem captar dinheiro, elas vão para a Bolsa de Valores. Então, elas emitem ações ali e você pode ser sócio delas. Cada ação é um teco de uma empresa que você tem. Então, se você tem ações da Klabin, você tem direito a uma parcela dos lucros da Klabin. E são os dividendos? Que são os dividendos ou juros sobre capital próprio. Tá. Só que tem algumas empresas que não distribuem esses lucros. São empresas que reinvestem nelas mesmas. Mas aí, normalmente, você vai ter um ganho em termos de cotação. Então, tem 2 formas de você ganhar dinheiro no mercado de ações. Um é com a valorização
dessas ações, que são tecos de empresas, porque quando as empresas estão indo bem, o mercado interpreta normalmente de uma forma boa, então cada fração daquela empresa vai valer mais. Ou quando uma empresa já está num setor consolidado, ela fala, eu vou remunerar os meus sócios. E quem são os sócios? São os acionistas, são os detentores daquele teco de ação. E o mais legal do mercado financeiro, falando do mercado acionário aqui, é que a minha ação é a mesma do dono da empresa. Então não tem como eu ser remunerado de forma diferente dele. Eu comprei uma parcela do negócio dele também. Então se eu tenho uma ação e o dono do Itaú tem 10 mil ações, na hora de distribuir o dividendos ele vai ganhar 10 vezes mais que eu. Uhum. Entendeu? Não tem essa diferenciação. Assim. O que eu não entendo é o que de fato é eu ser sócio de alguma empresa. Eu cliquei num botão e apareceu lá no meu computador que eu tenho 10 ações da Renner, por exemplo. Tá. O que de fato é isso? Eu só sou sócio, só isso. Você é dono de uma parte da empresa. É isso, cara. Esse conceito é muito estranho de entender. Tem que tentar pensar como um empresário, velho. Você não é o fundador, mas você tá junto no business com o cara, velho. Essa... Com silêncio. Tem algum barulho de grilo aí? Eu tô pensando... É que assim, vamos voltar alguns passos aqui. As empresas, elas têm duas formas de financiar. Isso que eu ia puxar. Vai lá. É mais ou menos assim. Você tem uma empresa, sei lá, eu tenho a Inside, uma casa de análise. Aí suponhamos que a gente precisa de dinheiro para fazer um projeto para contratar, sei lá, um marketing do Primo Rico. Queremos ter o Primo Rico como influencer. Suponhamos que a gente não tenha dinheiro para contratar ele. Tem duas formas de você se financiar. Ou você vai no banco e pede um empréstimo, ou você vai numa bolsa de valores, por exemplo, e fala, quem quer ser sócio da Inside? Aí o Petri vai querer ser sócio da Inside e outro bêbado, como é que você chama mesmo? O Caio também, que tá bêbado, fala, eu tô nessa também. E aí eu emito 2 ações para vocês e vocês transferem o dinheiro para mim. E uma parte das ações que eu tenho vai para vocês. Então vocês entram no capital social da minha empresa, vocês entram como sócios, porque vocês investiram na minha empresa e vocês precisaram, vocês me deram aquela grana. Então, qual que é a vantagem? A vantagem é que eu não pago juros para você, porque você não é um banco. Se você quiser entrar como sócio, se sentar no pepino, você senta junto. Por outro lado, se a gente contratar, por exemplo, o Primo Rico e a Inside bombar, multiplicar por 5, por 6, você vai ser meu sócio. Então eu vou ter que distribuir uma parte desse ganho com você. Porque a gente fracionou em mais vezes a minha companhia, entendeu? A minha empresa. Então a grande beleza da Bolsa é essa. Ela permite com que as empresas se financiem sem pagar juros. Só que ao mesmo tempo ela divide a pizza em muito mais gente. Mas depois dessa primeira emissão, é simples troca de ações, porque a empresa não ganha mais nada, né? Depois ela pode fazer follow-ons, né? Que são emissões de novas ações, para captar mais dinheiro. Mas aquela ação que a gente fica comprando ali no home broker... Você nunca sabe se é da primeira leva do IPO, ou da segunda, ou da terceira. Você só sabe em quantas frações está dividida. Então, no caso do exemplo da Insight, por exemplo, aí deu certo, o bagulho deu certo... Eu virei sócio e com o dinheiro que tu pegou, ela bombou pra caralho e ganhou mais dinheiro. As pessoas, psicologicamente falando, elas entendem que aquela empresa vale mais. Sim. E aí eu vou dizer, eu só vendo aqui por tanto. É basicamente esse o jogo. Sim. Eu comprei por 40, só vendo por 60, porque a empresa tá bem aqui, ó. A ação é a menor fração de capital de uma empresa. Sim. Então você pega uma empresa que vale 10 bilhões, se você tem 1 bilhão de ações emitidas, se você decidiu se dividir em 1 bilhão de vezes, cada parte dela deve valer 10 reais. Sempre que você faz uma analogia com uma pizza, assim, você consegue entender melhor. Então, mas depois que eu tenho a ação o que eu não entendo é por que a ação aumenta o valor. E é uma questão muito... e é outra parada. Porque o que eu imagino, eu comprei a ação da Inside, nesse exemplo que a gente tá dando, e aí deu certo, a empresa deu certo. O que faz a minha ação valer mais agora, era 10 reais, agora ela vale 20, é porque as outras pessoas querem também ser sócio. É isso. Exatamente isso. O mercado ele fica cada vez mais eficiente. Quanto mais trocas você tem de ações de mão, mais eficiente ele fica do ponto de vista que uma empresa que tem maior demanda por ações, mais gente querendo aquela coisa, faz com que o preço suba. E mais gente não querendo aquela coisa, ou seja, vendendo aquela coisa, faz com que o preço caia.
É basicamente isso, é a lei da oferta e da demanda. Então, suponhamos, a gente faz esse marketing com o Primo Rico, por exemplo. A Inside bomba, o faturamento, sei lá, duplica, triplica. Não é justo o faturamento triplicar, o lucro triplicar, e uma fração da minha empresa valer a mesma coisa. O mercado é relativamente inteligente, ele vai ver esse número, vai falar, isso aqui tem que valer 3 vezes mais, teoricamente. Mais pessoas comprando vão fazendo com que o preço suba. Por outro lado, se a gente gasta R$1 milhão com o Primo Rico e não vem nenhum cliente para a Inside, por exemplo, vão falar, a Inside torrou R$1 milhão e não deu certo. O faturamento ficou o mesmo. Então, só perdeu R$1 milhão. Então, ela não cada parte dela não deveria valer a mesma coisa. Deveria valer menos. Por quê? Porque ela torrou R$1 milhão. Então, cada mini fração dela deve custar menos, porque ela tem menos dinheiro em caixa. Se ela tinha 1 milhão em caixa, agora ela tem 0. Se ela tinha 2 milhões, hoje ela tem 1 milhão. Então, tem a ver. Uma coisa é o fundamento, que é o que a empresa é, o quanto que ela vale. Outra coisa é o tanto que os agentes acham que ela deveria valer. Que são os seres humanos ali comprando e vendendo. Uma coisa é o que determina o valor intrínseco, né? O quanto que deveria valer aquela empresa, que é isso que os nossos analistas ficam calculando o dia inteiro. Então a gente tem um time lá com 10 analistas na Inside. Eles ficam estudando quanto que as empresas deveriam valer e dividem pelo número de ações que a empresa tem. E se chega num preço da ação justo. Por outro lado, a gente compara o preço da ação justo, que é o tanto que os nossos analistas calcularam que deveria valer, com o preço atual. Então, se o preço atual está abaixo do quanto que eles deveriam valer, a gente emite uma recomendação de compra. Se a empresa está negociando acima do quanto cada fração dessa deveria valer, é uma recomendação de venda. Para eu entender, então, existe um valor real que tu consegue analisar vendo os números de uma empresa. E tu consegue mais ou menos ver, essa empresa devia estar valendo R$20. Exatamente. Mas está valendo 13. Por que ela está valendo 13? Porque as pessoas não estudaram? Porque as pessoas estão movidas por alguma emoção? Exato, pode ser várias coisas. Então, a gente viu, eu acho que o coronavírus foi um bom exemplo disso. A gente viu várias empresas que não seriam impactadas pelo coronavírus caindo 50% de preço. Não faz sentido nenhum. Setores que não foram afetados assim diretamente, caindo 50% de preço. Então, você pega uma empresa que tem 100 anos, sei lá, Klabin, por exemplo, que faz papel e celulose. Uma empresa de 100 anos, em 2 dias cai 50%. Por causa de uma pandemia, que as pessoas vão continuar comprando papel, as pessoas vão estar em casa pedindo uma pizza, porque não vão poder ir na pizzaria, aquela embalagem a Klabin faz também. As pessoas vão comprar no delivery aquela papel de sacola lá, a Klabin faz também. Então, tem algumas distorções entre fundamento e preço, que é onde você consegue fazer os melhores negócios. Assim. Normalmente, é no desespero dos outros que você consegue fazer os melhores negócios. A Covid foi uma... Obviamente não falando sobre... Obviamente pessoas morreram, isso é triste pra caralho, mas analisando de uma forma de fora, assim, foi um exemplo, um bom momento pra analisar como que o psicológico das pessoas funciona. Sim, cara, e eu acho que o investidor brasileiro deu um puta show na crise, velho. Mérito dos influenciadores bons, que não eu. Em que sentido? Porque o que acontecia? Normalmente quando vinha uma crise, o número de investidores diminuía. Então, no governo da Dilma, por exemplo, você saiu de mais de, sei lá, tinha 800 mil, eu não vou saber o número de cabeça, mas tinha alguma coisa do tipo 800 mil investidores no começo do governo dela, no final tinha 500 mil investidores. Então a bolsa foi caindo e foi diminuindo o número de investidores. Nessa crise, em 6 circuit breakers, né, que foram aquelas pauladas para baixo na bolsa, o número de investidores aumentou. Porque tem maior educação financeira. Então, eu acredito que o investidor, ele tá com um mindset... Óbvio que tem gente que ainda continua fazendo maluquice, mas o investidor afegão médio, ele tá conseguindo sair muito bem, assim, na crise. Acho que ele tá com o mindset certo, velho. Mas aumentou o número de investidores e, ao mesmo tempo, quase tudo caiu pra caralho, né? Não existe... Qual é a relação aí? Não existe, mas existe... A ideia de que o cara viu o preço caindo e comprou mais, né? Entrou mais gente, trouxe mais gente. Porque normalmente uma correlação positiva entre uma coisa e outra. Ou seja, quando um caía, o outro caía. Então, quando a bolsa caía, o número de investidores caía.
Não, o pessoal se assustava e saía fora. E nesse caso, quando a bolsa caiu, aumentou-se o número de investidores. Ou seja, o cara entendeu que aquilo que ele está comprando nada mais é do que um pedaço de uma empresa que tá com desconto. O cara entendeu que uma empresa, comprar uma participação numa empresa, é tipo você comprar um tênis, cara. Você quer comprar um All-Star, sei lá, custa R$300. Do nada você vai lá e vê um por R$100, você quer comprar mais All-Stars. Você pode comprar 3 com R$300. Tu não vai desistir de Tu não vai comprar. desistir. E a grande vantagem é que o All-Star, tudo bem, você pode usar, ele tem alguma função para você. Mas uma empresa, ela se reinventa. Então, mesmo que ela caia 2/3 do preço, ela pode se reinventar e voltar a valer o que valia. E você conseguiu fazer umas putas de umas barganhas, saca? Eu fui um dos caras que entrou no mercado de ações na pandemia, quando caiu tudo. Caralho. Quando as empresas estavam lá. Eu lembro que eu comprei a Randon por R$5, eu acho. E agora tá 16. Quase dobrou, triplicou. Não, tá incrível. E eu lembro que eu era cagão também, né? Com o negócio do mercado de ações. Eu ficava olhando de fora, não entendia direito o que eu faço com essa porra. Eu compro ou não compro? Ficava morrendo de medo, via os números lá e eu analisava o gráfico da empresa e via, se caiu aqui, será que se eu botar o dinheiro vai cair? Eu ficava nessa noia de curto prazo, né? Gráfica, E aí eu lembro que eu tava vendo um vídeo teu e tu abriu o site da Randon, que é uma empresa de transporte, né? De encomendas, não sei. Ela faz basicamente carroceria, né? De caminhão, essas coisas. Sempre que tu passa na estrada tem ali Randon. Faz basicamente carroceria. E aí eu lembro que tu abriu o site da Randon e tu mostrou quantos anos de empresa tinha. E tu mostrou tudo porque aquela empresa já tinha passado, que era gripe espanhola, que era crise do não sei o que, recessão. Aí tu falou, tu acha que é só mais um problema que a humanidade está passando? E se essa empresa ela sobreviveu a, sei lá, 10 catástrofes, essa é só mais uma. Aí quando tu falou isso, eu abri o home broker. Falou catástrofe, você fica toda animadinha, né? Você é um safado. Eu fui lá e comprei, acho que 100 ações da Randon por R$5, e esqueci, deixei lá. E depois o mercado começou a voltar e acho que agora deve estar uns 15, R$16. Chegou a quase o preço justo, né? Mas eu lembro que eu tomei coragem quando tu falou, a humanidade já passou por um monte de coisas e tá tudo rolando ainda. Não vai chegar a zero, não vai sumir tudo. Não. Cara, porque se chegar a zero, você vende tua mãe e compra. Você tem uma empresa, aí uma ação que custa 10, do nada tá valendo 1 centavo, você vende tudo que você tem e você compra. Você sabe que o tanto que aquela empresa vale, você tá vendo lá a empresa. Uma empresa, se der tudo errado, tem que lembrar que ela pode vender tudo que ela tem lá. Galpão, maquinário, computador, mesa, cadeira, tudo. Então, muitas vezes o mercado fica numa irracionalidade tão grande que o tanto que ela vale em bolsa é menor do que o valor patrimonial dela. Ou seja, se ela somar tudo que ela tem de patrimônio e falar, foda-se, encerrou a operação, vou vender essa porra toda, às vezes negocia abaixo. Então, tem alguns momentos de pânico, cara, que você consegue fazer uns negócios muito bons. Por isso que eu acredito que na crise, o investidor só tem uma função: não tomar um pé na bunda, não perder a fonte de renda dele. Porque se ele conseguir fazer bons aportes, né, bons investimentos, no momento em que todo mundo tá falando que a bolsa já era, em que fudeu a porra toda, é quando você vai conseguir fazer os melhores negócios assim disparado.